Olá, boa noite a todos, meus irmãos queridos. Eu trago um abraço especial do Núcleo Espírita Clara de Assis para vocês, aqui do André Luiz. Uma boa noite a todos, que possamos ter alguns minutos de estudo, de aprimoramento da nossa trajetória espiritual, de conhecimento. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz para cada um de nós. Vamos conversar um pouco hoje sobre o tema que vocês estão vendo na tela, distúrbios do sentimento. Um tema que tem a ver com autoconhecimento e que especialmente é baseado nas obras de Joana de Ângeles, mas também na literatura espírita do nosso Pentateuco e da literatura secundária trazida por André Luiz. Então, que tenhamos assim alguns minutos, possamos assim refletir um pouquinho acerca do momento e também de como anda o nosso mundo interior em tempos de isolamento social, O que é que significa essa expressão distúrbios do sentir? Segundo Marshall, fundador da comunicação não violenta, o estado natural do ser humano é a compaixão. Já Joana nos diz que o estado normal do ser humano é o amor, a harmonia. Então nós poderíamos deduzir que tudo que se afasta desse estado se contradiz com essa harmonia, com essa plenitude. Nós podemos dizer que é um processo de distonia das emoções, Então tudo que atrapalha esse estado interior de paz, nós podemos então dizer que não se harmoniza com o nosso sentir. São os distúrbios do momento que muitos estão enfrentando, E existem muitas causas, segundo a doutrina espírita, em relação a essas distonias, tanto causas do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno. Em relação ao ambiente externo, nós poderíamos trazer como exemplo os choques perturbadores, estressores da vida comum, que todo mundo vivencia, Às vezes um luto, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento afetivo, circunstâncias aos quais acontecem, estamos todos vivenciando altos e baixos aqui e acolá, E também em momentos como os atuais, nós poderíamos dizer que a atmosfera psíquica coletiva da Terra inteira, atualmente contaminada por vibrações, miasmas psíquicos de terror, de medo, de ansiedade, de angústia, Isso tanto provocado pelas formas de pensamento dos encarnados quanto dos desencarnados, deixa essa atmosfera densa, Vamos dizer assim, contaminada de morbos psíquicos que podem vir a somar ao estado emocional de cada um de nós, Em relação ao mundo íntimo, as questões do nosso mundo interno, podemos trazer como causas dessa desarmonia interior aqueles indivíduos que têm maior dificuldade para gerir o seu mundo interno, o seu mundo íntimo, por exemplo, Essa luta constante entre o ego e o self, nessa busca incessante entre o viver o hoje ou viver conforme o Evangelho, porque viver com o hoje, muitas vezes, é o chamado do ego para atender às ilusões do mundo material, Enquanto viver o self, o seu eu sagrado, já vai necessitar de nós maior cuidado, maior cautela, Nem todo mundo tem essa facilidade de ponderar entre o melhor ou o pior agir. E aí a dificuldade, muitas vezes, de entrar em processos de desarmonias, tanto no campo mental quanto no campo emocional, Há também aqueles que não possuem crença nenhuma na espiritualidade, não possuem nenhuma filosofia religiosa, isso atrapalha,
Outros que possuem uma visão turva da realidade, só costumam deduzir as coisas conforme as suas crenças, os seus padrões limitantes de comportamento, as suas reações, conforme o seu conhecimento adquirido, muitas vezes dentro de uma caixa estreita, pequena, né, que não permite enxergar outras interpretações acerca da vida, acerca do mundo, dos outros e de si mesmo, né? Isso atrapalha muito, trazendo mais desarmonia. O egoísmo é outra causa também, porque o individualismo, aquele modo de operar como se fosse o centro do mundo, né? Traduz uma constante busca apenas para o usufruto do aqui e do agora, né? De tudo que a sensação da matéria evoca, consequentemente afastando esse indivíduo do seu eu profundo, do seu eu sagrado, né? Trazendo consequentemente muita desarmonia interior, porque em algum momento essa desconexão vai trazer muita inquietude para esse indivíduo, vai trazer muita distonia, vai trazer situações que ele não vai dar conta, né? Uma outra causa, a gente pode trazer, como vocês estão vendo aí, a historiografia espiritual de todos nós, de cada um, né? A sua caminhada evolutiva, traduzida em muitas idas e vindas do existir, que podem ser acumuladas de experiências felizes ou infelizes, né? E que se acumulam em nosso perispírito, trazendo reflexos condicionados ou incondicionados que vão muitas vezes inspirar determinados impulsos desse indivíduo, seja para a superação das adversidades ou não, né? E por fim, as influências espirituais que nós sabemos se acercam de nós quando, por exemplo, determinados indivíduos têm maior dificuldade de superação de determinado fato, vive um ambiente mais de angústia, né, uma dificuldade maior em relação a algum acontecimento entristecedor. E aí nós falamos das influenciações que não são positivas, né? Aquelas influenciações que, somatizando ao pensamento de determinada pessoa, por correspondência vibratória, conduzem a um estado ainda de mais dificuldade em termos espirituais, né? Então tudo isso são situações, por exemplo, que nós poderíamos trazer alguns exemplos aqui que dificultam ou, vamos dizer, são desafios para a nossa harmonia interior, né? O luto, por exemplo, e em tempos de pandemia, tanto da fome, mas especialmente do vírus que nós estamos vivenciando agora, né, traz para nós uma aferição ainda mais profunda em termos desse sentido existencial que estamos todos buscando viver. Porque esse luto, me parece que em algum momento da nossa vida, né, no nosso isolamento social, é como se em algum momento essa atmosfera psíquica que nós estamos vivenciando nos fizesse sentir também a dor do outro, né? É como se o sofrimento dos nossos irmãos nos tocasse mais a fundo, trazendo uma sensação de vazio, de perda, de luto, né? E isso, do ponto de vista espiritual, fica muito claro quando nós estudamos as obras de André Luiz, por exemplo. As influências psíquicas da atmosfera, o psiquismo do planeta como um todo, em termos de dor e sofrimento, que nos impactam de algum modo também, né? Então aí nós temos as perdas em geral, seja agora as perdas mais diretas, né? A perda de um amigo, de um conhecido. Nós agora que estamos recebendo notícias por todos os lados, né, acerca de colegas que já estão desencarnando em relação
a pandemia, em decorrência da contaminação, né, do coronavírus. Então são situações que impactam emocionalmente a todos nós, né? E aí vem como exemplificação também as ideações suicidas, onde também nesse momento alguns, em sua maior ou menor fragilidade emocional, começam a cultivar essas ideações lamentáveis, né, de fuga da vida, onde nós temos 30% dessas pessoas que cultivam ideações suicidas que vêm a, de fato, praticar o suicídio, o que é lamentável, né? Há também como exemplo o estado de euforia alternado com tristeza crônica, muito comum, né? Principalmente nesse momento de limite do nosso ir e vir. O indivíduo fica alternando, muitas vezes nem tem estados de bipolaridade, mas começa a adquirir, porque faz parte desse processo de reavaliação do seu emocional. É como se o nosso emocional estivesse sendo chacoalhado a todo tempo, né, por emoções das mais diversas possíveis, né? O estado de culpa delirante também, que atrapalha muito, e geralmente isso é de forma inconsciente. A angústia, a tristeza mórbida, a timidez, são estados emocionais que têm a ver com a culpa, né? E a culpa, por sua vez, é uma característica de uma autopunição, que esse indivíduo, lá no seu inconsciente, fica reverberando para si mesmo uma espécie de não perdão. É o estado do não perdão, né? Se nós pudéssemos traduzir assim, segundo Joana de Ângeles, pelos equívocos praticados em épocas transatas e que, apesar muitas vezes de não terem sido divulgados, muitas vezes não terem sido publicizados para os demais, ficou registrado no seu arcabouço consciencial, né? Trazendo para ele uma necessidade inconsciente de autopunição. E como é que isso se reverbera, se manifesta? Com os fenômenos da apatia, da tristeza mórbida, né? da angústia, que tem por trás esse estado de culpa delirante que nós estamos falando, né? Então temos também os transtornos do sono, o estresse físico ligado ao mobbing ou bullying, que nós sabemos é o terror psicológico, principalmente vivenciado agora pelos profissionais da saúde, por alguns familiares, né? E por cada indivíduo que, vivendo essa situação de estresse, que nós poderíamos dizer assim, é também uma situação de estresse, né? Pelas limitações, por todas as situações do momento, esses indivíduos muitas vezes não conseguem dar conta, né? E esses estados emocionais terminam criando essa pressão psicológica bem comum, bem presente em algumas pessoas, né? O estado melancólico persistente é aquela tristeza mórbida, né? Que não tem as suas causas no presente. Segundo Joana de Ângeles, o estado da melancolia é algo que já vem de muito tempo e que aos poucos se instala no psique desse indivíduo, operando efeitos para as reencarnações posteriores. Então são aquelas situações de dramas existenciais que esse espírito vivenciou, né, e que ainda não conseguiu superar, não conseguiu trabalhar para um realinhamento com a sua consciência e com a lei cósmica, não é? Então traduz-se em alguns momentos, por exemplo, do instante atual, esses momentos servem como disparos psíquicos para evolar dentro dele esses estados de melancolia, que têm ligação com o seu passado espiritual, né? A distinia é outro exemplo também, o estado de mau humor crônico,
aqueles indivíduos que vivem em pessimismo constante e agasalham, por exemplo, as emoções do azedume, né, da raiva, do ressentimento. Nossa, são emoções que nós precisamos cuidar, né? Precisamos estar atentos para esses processos não virem a desconectar-nos do nosso eu profundo, né? E por fim, o delírio persecutório, o transtorno de esquiva, que são patologias muito sérias daqueles indivíduos que se recusam a se relacionar uns com os outros. Então, tudo isso, além de muitos outros exemplos que nós poderíamos citar, são situações vivenciadas, que podem ser, inclusive, vivenciadas por cada um de nós e que, em um determinado momento, se não cuidado, tem o condão de desconectarmos, né? De modo que esses estados emocionais de quem vivencia essas situações, nós poderíamos dizer, são os estados do indivíduo que vive no não ser, né? Desconectado da sua essência divina. E, se não cuidado, pode trazer graves patologias psicológicas, psíquicas, orgânicas, porque a gente sabe, né, do efeito, da repercussão da mente no corpo, né? A psicologia espírita trabalha muito bem essa questão da ressonância do nosso pensamento no nosso organismo, né? O quimismo cerebral se altera, reduzindo a produção das dopaminas, causando reações fisiológicas em todas essas emoções que a gente citou aqui. A desconexão emocional, a perda da sua paz, da sua serenidade, da confiança, né, com estados de apatia, de vácuo emocional, causam alterações no quimismo cerebral, gerando uma perda dessa fortaleza interior, que culmina também numa perda da imunidade orgânica, causando uma série de enfermidades já conhecidas, né? Como as dermatites, como as cardiopatias, as fibromialgias, os distúrbios orgânicos do aparelho digestivo, né, do aparelho endócrino, do sistema nervoso central. Então, são enfermidades que têm muito a ver com o nosso sistema emocional mal administrado, né? E uma coisa interessante é que mesmo aquelas pessoas que adotam alguma espiritualidade, nós observamos que também podem apresentar-se, em determinado momento, inseguras, solitárias, depressivas, sem qualquer perspectiva de alegria de viver, temerosas, fugindo da vida. Vamos abrir um parêntese aqui para dizer que são emoções que todos nós vivenciamos, né? Cada um de nós, aqui e acolá, em determinado momento ou fase da vida, vivenciamos essas emoções, mas não podemos, principalmente nós que recebemos o presente da luz do Consolador, que é o Espiritismo, né, no querer nos afastar da vida. Não é um recado que se pode ser oferecido para nós, não é? Afastar-se da autorrealização verdadeira, porque cada um de nós reencarnou para ocupar o seu lugar no mundo, para encontrar-se apto a servir à sociedade e, através desse serviço, se realizar, né? Ou seja, multiplicar as suas possibilidades de crescimento moral, espiritual. Então, não estamos aqui por acaso, precisamos trabalhar essas questões, né? De modo que Joana diz que esses são os algozes psicológicos, os chamados resíduos psíquicos pessimistas. E aí já falamos de alguns deles, mas poderíamos repetir: a timidez, a inibição, né? A angústia, a tristeza, o abandono de si, indivíduos que têm desprezo por si, né? O mau humor, a melancolia, a depressão, o transtorno de pânico e tantas outras não catalogadas aqui, mas que nós sabemos, não é,
que também respondem por tantos estados de desarmonia emocional, né? Então precisamos cuidar de nós com essa amorosidade, com essa crença, sobretudo na imortalidade, para nos perguntarmos o que é que a vida quer de nós, o que é que eu posso fazer para motivar o meu sentido existencial, né? Precisamos acolher esse propósito em nossa vida, mantendo esse equilíbrio com o nosso self, né? A harmonia do ego com o self. E aí, nesse caminho, precisamos lembrar que essas emoções, que para alguns acham que são desarmonizadoras e que não podem sentir, não é nada disso. O medo, a raiva e a tristeza cumprem uma função evolutiva na nossa vida. E nós precisamos não temê-las, mas observá-las, acolhê-las e saber qual o real significado delas, o que é que elas querem nos dizer, qual o recado da nossa alma quando elas estão surgindo, né? O medo e a raiva, por exemplo, foram fundamentais para a nossa evolução anímica, porque precisamos ter iniciativa própria para evoluir, né? Os animais, o princípio inteligente, quando estagiava no reino animal, precisou muito do medo e da raiva, porque para defender o seu território ele precisava agir para manter a segurança da sua prole, da sua própria vida, né? Então, ao tempo desse desenvolvimento, o princípio inteligente, ao chegar no reino nominal, com o uso da razão, passa a entender que essas emoções precisam ser agora melhor geridas, porque se cultivadas em excesso, passam a ser disfuncionais, uma vez que o nosso objetivo é amar, lembram? O estado normal é o amor. Então, se nós temos essas emoções em excesso, passa a ser um estado de desarmonia, de disfunção, né? Então, de qualquer forma, quando a raiva surge, ou o medo surge, ou a tristeza, são recados da alma para mostrar que precisamos rever as nossas metas, que talvez aquela trilha que estamos usando não seja a mais adequada, aquele paradigma talvez não seja o ideal. E olha, pessoal, até os espíritos superiores sentem tristeza, né? Quando os seus tutelados não seguem as suas orientações, as suas intuições, não é? Quando um determinado projeto não vem a ter o êxito almejado, faz parte. A tristeza, a raiva, o medo fazem parte, são emoções primárias. Precisamos apenas observar o recado que eles querem nos fornecer, sem cultivá-los em demasia, né? E aí Joana vem complementando tudo isso, dizendo o seguinte para nós: os acidentes, os choques externos, como traumatismos cranianos, são exemplos também do que pode gerar uma desarmonia em nossa alma. E aí ela completa: os acidentes, os choques externos, como traumatismos cranianos, assim como eventos de natureza perinatal, a amargura da mãe que não desejava o filho, o pai violento, os conflitos domésticos, a insegurança no período da gestação, também são fatores capazes de desencadear transtornos de afetividade e de comportamento. E aí nós lembramos dessa relação muito importante da mãe com o filho, desde o período pré-natal, né? Onde até os dramas vivenciados por essa mãe nesse período da gestação influenciam no estado psíquico da criança, inclusive levando essas desarmonias para esse indivíduo na sua vida adulta, né? Repercutindo inclusive no DNA desse filho, na formação dos seus aspectos de personalidade, né? Então nós precisamos estar atentos
como é importante uma educação amorosa, cuidadosa, porém equilibrada, porque amor em excesso nós sabemos que também causam e podem causar distúrbios de personalidade, transtornos de afetividade, não é? Só que aí vem uma questão importante no Livro dos Espíritos para a gente refletir aqui hoje. Uma vez que a gente poderia pensar assim, já que tudo influencia, o pai influencia, a mãe influencia, né? O ambiente em que eu nasci influencia. Se eu nasci, por exemplo, numa condição de vida material mais difícil do que outros, influencia o meu estado emocional para superar hoje, por exemplo, um determinado problema. Se eu já tenho um passado deleitoso, também vai influenciar? Ok, mas olha o que Kardec pergunta na pergunta 845 do Livro dos Espíritos. As predisposições instintivas que o homem já traz ao nascer são obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E aí ele traz especificamente a pergunta em relação àquele arcabouço espiritual nosso que nós trazemos antes de nascer. Será que isso atrapalha? Eu já estou acrescentando as outras questões, né? Para interagir melhor com vocês. Será que essas questões todas, né, que correspondem a todas as condições predisponentes e pós-ponentes, digamos assim, atrapalham as nossas escolhas? Atrapalham o uso do nosso livre-arbítrio? Impedem ou, digamos assim, dificultam um poder de vontade, digamos assim, para que eu vença essas adversidades? Ou eu sou como que soterrado por todas essas condições e circunstâncias? E os espíritos superiores responderam de forma muito sábia, né? O seguinte: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação, ok? A gente já viu isso, conforme seja ele mais ou menos adiantado. Não há, porém, olha só, não há, porém, arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então nós vamos entender que todas as situações adversas que nós venhamos a viver, a passar por elas, nós podemos superar. O indivíduo tem em si toda a potência e os recursos capazes de superar e suplantar todas as situações difíceis que venha a passar. Basta a gente ter a coragem, né, de estimular essa vontade, né? E aí Joana nos lembra o seguinte: é preciso se permitir autoconhecer-se, é preciso aprender, é preciso errar, ter a coragem de reconhecer o erro e recomeçar, né? Aceitar a condição de que se é, como está, mas avançando sempre, sem autopunição, né? Com autoestima, com amor a si próprio, com jovialidade, com alegria de viver, com espontaneidade. A jovialidade e a espontaneidade são características de quem se ama, de quem se aceita como é, né? Porque afinal de contas nós também precisamos nos agradar, né? Não só agradar aos outros, que aliás nem sei se é viável, se é necessário, né? Mas precisamos cuidar também desse aspecto tão importante da nossa caminhada evolutiva, que é cuidar daquilo que fazemos para os outros, mas também para nós, né? Por isso que é importante que a gente observe as nossas emoções, o nosso estado íntimo, os nossos sentimentos, como que eu faço a leitura do mundo, e que eu possa, por exemplo, assumir comigo os meus estados emocionais, ter essa honestidade, essa coragem para assumir que, por exemplo, hoje eu estou triste, né? Hoje eu estou sentindo algo aqui que não estou bem, né? Mas o indivíduo que busca a sua autonomia espiritual,
né, o seu equilíbrio com a sua espiritualidade, ele vai identificar esses processos, esses momentos e vai educando os seus sentimentos, não é? Observar para educar os nossos sentimentos. Ok, estou triste hoje, mas daqui a pouco eu vou me trabalhar ouvindo uma música, fazendo um evangelho, uma prece, para que esse estado melhore, avance para algo mais sereno dentro de mim, né? Então essa busca nós não podemos desistir nunca, né? E nós estamos trazendo aí na tela, vocês já estão vendo, a figura desse que ficou conhecido como o grande inventor da máquina voadora, né? O nosso querido Alberto Santos Dumont. Que trouxe essa invenção, né, brasileiro, mas que lamentavelmente ele se suicidou, né? Nós sabemos da história dele, eu acho que todos vocês devem ter conhecimento. E por que é que ele se suicidou? Entrou num processo de depressão, né, e de desilusão muito grande quando ele percebeu que o seu invento estava sendo utilizado como armamento de guerra. Entrou em um processo de distonia emocional e resvalou numa depressão que o levou ao suicídio, né? Mas o que é que aconteceu? 24 anos depois, e isso está no livro O Tempo e o Amor, de Francisco Cândido Xavier e Clóvis Tavares, por espíritos diversos. Santos Dumont reencarnou 24 anos depois como filho de Clóvis Tavares, lá no município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E ele foi o filho primogênito de Clóvis Tavares, né? Aos 9 meses de idade, Carlos Vitor, que passou a ser o nome da sua atual e última personalidade, levou uma queda do carrinho de bebê e lesionou a sua vértebra cervical. E desse acidente caseiro, ele veio a ficar tetraplégico. Mas Chico esclarece que essa lesão já estava no seu perispírito, como decorrência da lesão provocada pelo enforcamento, né? Ele se enforcou, se suicidou através do enforcamento, causando essa mancha no seu perispírito, atraindo para si essa experiência expiatória, né? Através de uma vida de completa paralisia, ficando impedido de manifestar-se, né? Mover-se. E viveu ainda por 16 anos, vindo a desencarnar aos 17 anos. E vocês podem, então, me perguntar por que é que a Adriana está contando essa história, né? Porque mostra a beleza da doutrina espírita e da misericórdia de Deus, para nos mostrar que, apesar do ir e vir da nossa vida, dos altos e baixos, sempre teremos como recomeçar, como limpar da nossa alma todas as manchas que em algum momento nós estamos provocando, né? Então, eu achei importante a gente trazer esse exemplo, mas também esse que vocês já devem conhecer, do querido Flávio Migliaccio, né? Que há poucos dias também veio a fugir da vida pelas portas do suicídio, né? E nós não temos, meus amigos, condições nenhuma de julgá-lo, né? Nós não conhecemos, por exemplo, o seu mundo íntimo, como estava sendo gerido, se havia, o nosso irmãozinho, alguma crença dentro dele em termos de espiritualidade, se havia alguma prática religiosa, né? Se havia alguma, vamos dizer assim, alguma intenção maior de servir a vida ou não, quais as dificuldades que ele enfrentava, né? Mais a fundo. No entanto,
fica a história dele para nós, para a nossa reflexão, porque ele veio a se ausentar, a fugir da vida já com 80 anos de idade, nessa altura de 80 anos de idade, não é? E nós nos lembramos muito do nosso querido Divaldo, quando há 2 anos atrás ele chegou para nós e disse assim: orem por mim porque eu já estou chegando no limiar da vida e já estou quase me aproximando do final da ponte e quero chegar a atravessá-la. Orem por mim porque eu não quero perder todo o meu trabalho, me ajudem. E nós sabemos que Divaldo foi um daqueles que teve a coragem de dizer que também viveu a depressão, né? Que teve depressão. Então precisamos orar uns pelos outros, né? Orar pelo nosso irmão que se foi, nos deixando, né? Apenas com as suas obras lindas, que nos fez tão felizes, mas sobretudo orar por cada um de nós, para termos a coragem de suplantar esses sentimentos e emoções desarmonizantes, né? Confiar na vida, confiar na nossa potência também. Já tem 30 minutos? 35. Aí vem Kardec, lembrando no capítulo 5 do Evangelho, nos dizendo para acalento do nosso espírito nesse momento. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. O quanto, meus amigos, a fé na vida futura, na nossa imortalidade, né? E também a resignação, né? Essa dor doce que nós podemos cultivar para tudo aquilo que nós não podemos mudar, provocam em nós outra condição, bem diversa da apatia, né? Aquela que acalenta a nossa alma. Mas já que eu trouxe 2 exemplos tristes, eu trago um exemplo alegre, né? Que nós vamos encontrar lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é do capítulo dos Espíritos Felizes, onde nós vamos estudar a história de Maurice Gontran, um jovem de 18 anos, que era filho único e desencarnou de tuberculose. Esse menino tinha uma inteligência rara, uma razão precoce, um grande amor pelo estudo, um caráter doce, afetuoso, simpático, mas que desencarnou com tuberculose aos 18 anos de idade. E aí, um dos médicos, amigos de Kardec, recebe uma mensagem psicográfica desse irmãozinho, né? E no decorrer da mensagem, o médium pergunta para ele: vossa morte foi dolorosa? E Maurice responde assim: não, meu amigo, só sofri antes de morrer por causa da doença que me levou. Isso está no livro O Céu e o Inferno, pessoal, capítulo dos Espíritos Felizes. E olha o que é que Maurice comenta: só sofri antes de morrer por causa da doença que me levou, mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, um dia, adormeci, sem pensar na morte. Sonhei. Oh, que sonho delicioso! Sonhava que estava curado, não sofria mais. Respirava a plenos pulmões e com volúpia um ar perfumado e fortalecedor. Olha que lindo, respirar um ar perfumado. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz brilhante resplandecia à minha volta, mas sem me cansar a vista. Vi meu avô. Ele não tinha mais a figura descarnada, e sim um ar de frescor, de juventude. Estendeu-me os braços, apertou-me efusivamente contra o coração. Uma multidão de outras pessoas, de rostos sorridentes, o acompanhavam. Todas me acolhiam com bondade e benevolência.
Parecia-me reconhecê-las, estava feliz em revê-las. E todos juntos trocávamos palavras e provas de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Eu não devia mais despertar na terra. Eu despertara no mundo dos espíritos. E olha para que interessante. Essa foi me ajuda aqui, você vai ter que editar depois. Eu opto por pausa. Não está indo. Não está indo. Já coloquei. Você minimiza aqui. Pronto. Está aqui. Apresentação. Então, voltando um pouco, essa foi a mensagem que Maurício Bontrand trouxe para nós, informando de como foi a sua passagem, né? No momento do desencarne, apesar de ter sofrido de tuberculose, né? E adentrar no plano espiritual e o que ele veio a encontrar. Mas a sua desencarnação decorreu de uma postura emocional, o que ele encontrou, né? O estado emocional que ele passou a vivenciar no plano espiritual decorreu do estado emocional que ele vivenciava aqui, enquanto enfermo dos pulmões, sem revolta, né? Sem apatia, sem depressão, sem cair em antagonismos, né? Em incertezas, etc. Mas com uma postura de resignação, de acolhimento, de entendimento da vida, né? Que nos convida, por sua vez, a refletir sobre como nós podemos enfrentar também as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Joana nos fala que a nossa alma tem possibilidades curativas imensas. Nós precisamos lembrar disso, porque em determinado momento, agora, principalmente, nós vamos ter que vivenciar, talvez, não é, meus irmãos, alguns momentos mais difíceis, né? E aí ela nos lembra que é muito importante estimularmos as nossas forças criadoras da psique, né? A imaginação criativa, as técnicas de visualização terapêutica, a meditação dirigida, as autoafirmações positivas, tudo isso ela traz como convite para nós em sua obra psicológica. O contato com a natureza, porque a gente pode, por exemplo, até abraçar uma árvore no nosso jardim de casa, né? Beijar uma flor, sentir o cheiro da chuva, são situações que têm o condão de elevar os nossos sentimentos, né? As preces, que renovam as forças da nossa alma. Então temos possibilidades curativas imensas, precisamos apenas tocar nelas, trazê-las para junto de nós, né? André Luiz, trazendo um pouquinho essa questão do pensamento, da força que emana de cada um de nós, né? No livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos instrui muito apropriadamente, dizendo assim: caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Imaginar é criar. É da força viva da ideia que saem as asas dos anjos ou as algemas dos condenados. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Vejam vocês qual a potência do nosso pensamento, a irradiação da nossa vontade, da intenção da nossa alma, através, por exemplo, de uma prece, que nós sabemos o pensamento atinge velocidade além da luz, não é? E a depender das nossas intenções amorosas, retificadoras, né? Cheias de amparo, rogando mesmo o auxílio espiritual, tudo isso provoca uma reação que nós diríamos quântica, a benefício geral, né? Quando benigno, diz André Luiz, quando benigno e edificante,
ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Os estados, portanto, de sofrimento e de alegrias dependem muito menos da realidade externa e sim da forma como a nossa mente vive essa realidade. Então nós precisamos estar muito atentos ao nosso mundo íntimo, né? Como que eu estou gerindo o meu sentir? Como é que anda o meu estado interior? Não é? E aí nós podemos, nessa busca, nessa investigação sobre cada um, né? Vamos entendendo que as dores são as portas inefáveis das alegrias que nos esperam. Que a gente possa então entender o significado dessas dores, mas sobretudo entender o significado do amor, que é a fonte de energia capaz de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Pelo amor, nós nos vitalizamos de energias brandas, saudáveis, né? Que revitalizam o nosso fluido vital, que nos enchem de esperança, de amorosidade, de entendimento. E assim nós vamos encerrando, meus irmãos, com essa intenção amorosa para que cada um de nós possa ter esse cuidado amoroso e compassivo conosco, sem sermos complacentes com esses estados emocionais deprimentes, não é? Mas tendo a força, a coragem de tentar sempre modificá-los. Quando nós temos uma responsabilidade imensa com todo o nosso carreiro carnal, com todas as nossas construções, sejam aquelas que já fizemos ou aquelas que ainda faltam serem construídas, não é? Então que Jesus possa nos envolver, que tenhamos esse cuidado sempre presente conosco dentro das luzes do nosso Consolador e sobretudo do Evangelho de Cristo, né? E para encerrar, eu trouxe aqui para vocês uma autoafirmação positiva que a gente pode tentar fazer agora. O que é que vocês acham? Tranquilo? Então nós poderíamos, por exemplo, tentar fechar os olhos nesse momento, né? E aí nós podemos ir inspirando um pouquinho, deixando o ar penetrar em nossas narinas, deixando irmos observando o sentimento de paz que emana no ambiente. E aí nós vamos inspirando e soltando o ar lentamente, buscando aquele espaço sagrado em nosso interior, onde nos leva a estado de paz e de harmonia, aquele estado de aurora nova que podemos ir cultivando dentro de cada um de nós, e possamos assim imaginar uma luz azul suave que vai banhando o nosso ser, renovando todos os nossos centros de força, nos energizando. E podemos assim, dentro dessa união conosco mesmo, com o nosso eu sagrado, afirmar para nós: há um sol dentro de mim. Eu nasci para amar. Eu nasci para servir. O mal que me fazem não me faz mal. Meu destino é a felicidade. E nós poderemos repetir essas autoafirmações que foram trazidas por Joana de Ângeles cotidianamente, todos os dias, ao amanhecer, ao adormecer, né?
E assim nós vamos cultivando dentro de nós energias novas, revitalizantes. Tá bom, meus irmãos? Fiquemos todos com Deus. Podemos continuar com essa música suave e agradecer a Jesus. Mestre amado, que a tua paz imorredora, Senhor, possa permanecer conosco, que o teu amor doce e compassivo possa nos instruir sempre, Senhor. Agradecemos as imensas oportunidades de evolução que o Senhor tem nos ofertado. E te rogamos, Senhor, abre caminhos novos de entendimento, de pacificação para cada um de nós, e que nessa paz sublime possamos permanecer hoje e para todos sempre. Muito obrigada, meus irmãos, a todos. Tenhamos uma boa noite, de muita paz, de muita harmonia. Fiquemos com Deus. Um abraço carinhoso e até uma outra oportunidade.